8h15. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora de falar de esportes, é o bate-papo com o eclético Antônio Carmo. Tudo bem, Carmo? Bom dia, boa semana. Muito obrigado, para você também. Bom dia, Cláudio Nicolini. Claro, um bom dia especial a todos que nos prestigiam aqui no Bate-Papo Esportivo ano 20 da Band Vale. Vamos começar, Antônio Carmo, pauta cheia nesta segunda-feira com a eliminação da Águia em casa perante a torcida. Quase 5.000 pessoas estiveram no Martins Pereira na tarde de sábado. Bom público, quartas de final. O São José precisava vencer por um gol para levar para os pênaltis ou por 2 gols para garantir a classificação. E acabou perdendo o jogo por 1-0 para o Comercial. Repetiu-se o placar de Ribeirão Preto. E aí, Antônio Carmo, melancólica a saída da Águia da Copa Paulista, como foi o jogo? Foi melancólico, sem dúvida alguma, a saída do São José. O time não poderia ter perdido assim do Comercial do jeito que perdeu, né? 2 derrotas seguidas. Só pedir pro Yankee tirar a trilha para nós lá, Nicolás, para ficar melhor aqui. Sim. O São José não poderia ter perdido dos 2 jeitos que perdeu, não. Eu não costumo dizer assim, vergonhosa eliminação, porque eu acho que desprestigia o adversário que tem a sua participação efetiva, o seu trabalho, que é o caso do Comercial. Mas, Nicolino, o São José é um time de Série A2. O Comercial está na Série A4. Entrou no campeonato com um time sub-20, buscando jogadores lá no futebol amador. Não tem nenhum jogador assim conhecido. São José também não é um time de Série A2, esse time de Copa Paulista. Sabe que na Copa Paulista a montagem do elenco ela é muito inferior a uma Série A2, por exemplo. Se na Série A2 você paga 20 mil reais de salário para um jogador, na Copa Paulista esse jogador vai ter uma oferta de 10. É assim, por isso que muitos saem, não jogam Copa Paulista e vão buscar um outro espaço. Mas o São José, com o seu trabalho, com a sua estrutura, com tudo dado de bom para os jogadores, já um CT para treinar, um excelente estádio, departamento médico e tudo mais, o time fracassou. E foi um fracasso retumbante. E esse fracasso ele é consolidado com a eliminação, Nicolino, mas vem se mostrando desde o final da fase classificatória. Repetindo aquilo, por exemplo, que aconteceu no Paulistão do ano passado. Esse ano não, porque quando o São José foi eliminado pelo Taubaté... pé do frango. Esse ano, quando o São José foi eliminado pelo Taubaté, ele terminou em 5º lugar na classificação geral. O ano passado ele foi 2º, veio sobrando no campeonato e parou de vencer. Agora, de novo, liderava o campeonato com a Paulista com folga, tranquilo, né? Sem nenhum problema. E aí, de repente, o time começou a tropeçar, a não ganhar de mais ninguém. Muitas contusões, isso tem que ser explicado, porque contra o Comercial, Nicolino, o time que jogou sábado agora, foi o time que jogou as últimas 4 partidas, não tem desfalque, joga todo mundo. O desfalque é aceitável quando se tem uma expulsão. Teve um jogador expulso do Comercial sábado, ele não vai atuar contra o 15 na outra rodada, aí é normal. Mas não tem contusões, só teve uma lá de um jogador que entrou no segundo tempo, Carlos Bagé, e foi muito bem. Pois então, o São José foi muito mal nessa reta final. No jogo de sábado, Nicolino, ele não jogou assim uma partida horrorosa, mas perdeu em casa. Ele poderia no primeiro tempo ter virado ganhando por 1-0. O grande destaque do jogo foi o goleiro do Comercial. Por aí você vê que o São José apertou. Ele fez pelo menos, Nicolino, 5 defesas difíceis, defesas realmente que poderiam ter se transformado em gol. Mas ele está lá para isso, para garantir a baliza 0 do Comercial, e ele fez isso. E o Comercial, na única vez que chegou na cara do gol, fez o gol. Então foi eficiente, coisa que o São José não fez. O São José errou muito, muitos jogadores mostraram que não tem realmente bola para ficar no time, para jogar um Paulistão da Série A2, e o São José está eliminado. Não é o fim do mundo. A vida segue, o São José já tem que começar a pensar no Campeonato Paulista da 2 já, dá uma semana de folga aí para todo mundo, para a diretoria, e tem que começar a trabalhar pensando no Paulistão da Série 2 do ano que vem. Tem já que começar a planejar, ver quem vai ser o técnico, quais serão os jogadores, tem que trocar. Morelli fica?
Bom, eu não sei, mas eu acho que não. Acho que tem que trazer um técnico com mais experiência. Foi dada a ele uma boa chance de disputar uma Copa Paulista depois Ele dele não ter foi sido bem ficar entre os 8? Ah, não, eu acho que isso aí é pouco para aquilo que o São José tinha em mente de chegar, pelo menos, de novo a decidir o Mas título. Essa era a o ideia. time que montaram é bem inferior aos últimos anos também, Antônio Carlos. Time bem Não, meia boca, né? não, de Copa Paulista, Nicolas, o São José jogou a Copa Paulista pela última vez em 2023 e manteve o time que subiu da Série A3 e trouxe 3, 4 jogadores. Dessa vez, não manteve o time da Série A2, porque, como eu falei aqui, a Série A2 é diferente em termos salariais, teve que refazer o time. E aí a montagem do time passou pelo técnico e passou pelo gerente de futebol, o senhor Cid Clay Menezes, que já provou não conhecer da Esse coisa podia aí aparecer, e poder né? ir embora. Esse aí Poderia. tá Mas sumido esse menino, né, ô Antônio Carlos? tá lá trabalhando, mas na hora em que tem que aparecer para dar alguma informação, explicação não aparece. Então, acho que aí fica a critério, Nicolini, da direção da SAF, comandada Pode ir junto, né? no Pode pegar futebol o pelo bondão Bruno. junto. Sim, Ele, o técnico, uns eu, 15 do eu time, tenho né? eu tenho a minha visão de como foi a coisa, e se fosse eu para montar o time do ano que vem, eu faria do meu jeito, você faria do seu. Agora a diretoria é que faz do jeito dela. Se ela achar que está ótimo o gerente de futebol, que o técnico tem condições de ficar para 2, ué, ela assuma isso aí e fala, vai ficar, nós vamos confiar neles e vamos fazer o trabalho. Mas o torcedor, ó, tá por aqui com eles. Marelli começou Porra, bem o aqui! campeonato, terminou o ano sendo chamado em uníssono de burro no Martins Pereira, que errou nas substituições feitas, o time caiu de produção, caiu o técnico junto também, Nicolina, a culpa é dele, sim. Mas o time era ruim, então nada disso, o técnico ajudou a montar. Time razoável para uma Copa Paulista que poderia ter ido mais à frente. Pode dizer, as contusões me atrapalharam, todo jogo eu perdia 1, 2, Precisa ver o 3 aí, departamento médico, precisa ver o que está né? acontecendo. Também Preparação pode limar o física, pode pessoal estar dali, onde é que equívoco está. aí, Isso. estourar os caras. Tem que ver tudo, Nicolini. Aí quem tem que ver é você? Sou eu? Ué. Não, A gente expressa a opinião vendo pós-jogo, nós depois daquilo que a corneta. gente acontece. Isso. Quem tem que ver tudo isso é quem está lá dentro, no dia a dia, vivendo 24 horas, sabendo, olha, aqui está errado, lá está bom, vamos arrumar. O São José agora acabou com a Paulista, é uma semana aí, não é uma semana, 2, 3 dias aí de choramingar, e daí faz o seguinte, vamos trabalhar, acabou o clube, não tem mais nada para fazer? Tem. Então vamos pensar na Série 2 do ano que vem, o que pode ser feito. Nicolino, o campeonato começa com a Elenco Paulista... só em novembro, né? Só em novembro ou dezembro, né? Não, dezembro é tarde. Porque não tem dinheiro, Antônio Carlos. Não, o São José começar a pagar a galera em outubro? Novembro já dá. O ano passado já começou a montar em outubro, Nicolino, já dá para fazer sim. E se você quer sair na frente para pegar a melhor fruta do que está na banca lá, para não chegar depois e só pegar a xepa, você tem que começar a trabalhar antes, já acertar, conversar, e aí você tem que ter um gerente de futebol que conheça tudo, não só em São Paulo, mas no Brasil, e montar um time para o ano que vem, Nicolino, chega de time competitivo, agora é time ganhador, tá certo? É bom, eu vou botar um time agora aqui para subir mesmo, tá certo? Chega de ficar competindo, dessa vez eu quero ganhar, quero subir. Acho que vai para o 4º ano da SAF, já está bom, já dá para conhecer esse caminho e fazer o seguinte, agora é hora de dar uma tacada aqui legal, uma bola 7 na caçapa do fundo e começar a fazer. Agora eu vou montar um time aí que o pessoal vai olhar e vai tremer, para buscar os melhores. E para buscar os melhores, você não busca em dezembro, não. Você tem que começar em outubro, para ver, acertando, pré-contrato, uma conversa, alguma coisa, jogador que está trabalhando ainda aí, em algum lugar, e ver o que consegue fazer. Para mim, eu acho que esse não é só o caminho de São José, é de qualquer time aí que vai jogar a Série A2 do ano que vem, que queira subir. Essa não é uma receita particular para o São José, é uma receita que todo time que está na Série A2 sabe, conhece de cor e salteado. Falou daqui, Antônio Carmo, você ouviu daí. Eu acho que o São José foi a zebra, né? O Comercial está sendo a zebra das semifinais. Nas outras chaves, deu o esperado, os favoritos. O 15 de Piracicaba ganhou do Oeste, 2-0. O Grêmio Prudente atropelou a Francana, 3-0. E o Primavera ganhou de novo do União São João, já tinha ganhado de 4-0, fez 2-0 lá no estádio Hermínio Meto, em Araras. Tudo definido para as semifinais, meu querido Antônio Carlos, que vão acontecer
No próximo final de semana, Comercial e 15 de Piracicaba, primeiro jogo em Ribeirão, segundo em Piracicaba, Grêmio Prudente e Primavera de Indaiatuba, primeiro jogo em Prudente, o segundo em Campinas. E concordo com você. Dos 4 times que chegaram, o Comercial é a zebra. Passou pela Inter de Limeira, a Inter era favorito, mas a Inter jogou com o time reserva. O time titular ficou para o brasileiro. Sim. O Comercial deu sorte nisso daí. E contra o São José era sim o favorito. E o Comercial passou. Acredito que o 15 não terá problemas, hein, para eliminar o Comercial dentro de uma lógica que o futebol proporciona em sua maioria das vezes. A zebra passeia, os resultados surpreendentes acontecem. Mas eu acho que o trabalho do Comercial, o fôlego do Comercial, acho que para por aí. O 15 é muito favorito. No outro jogo, não. Grêmio Prudente e Primavera, um equilíbrio, e vamos ver quem chega aí para disputar. O 15 de Piracicaba é um exemplo disso que eu estou falando do São José, Nicolene. Ele, nos últimos 5, 6 anos, a torcida não aguenta mais. Ele só chega e não sobe, chega e não sobe. Vai para a Copa Paulista, para na semifinal. Não vai. Mas continua trabalhando. Manteve este ano o gauchão, Moisés Eger, de técnico, fez um trabalho no Campeonato Paulista, parou nas quartas de final. Aí foi para disputar a Copa Paulista com o mesmo técnico, manteve alguns jogadores, teve um time mais cascudo, um time mais caro. Está tendo a resposta, foram quase 7 mil torcedores no Barão de Serra Negra sábado, a torcida comprou a ideia, está indo junto com o time. Acho que dificilmente o 15 deixará de ir para a final da Copa Paulista. E vem forte de novo ano que vem para o Paulistão, está muito bem estruturado. Tá aí, vamos acompanhar a Copa Paulista que chega à sua semifinal a partir de agora. Ainda falando do desporto regional, Antônio Carmo, destaque para o São José que joga hoje no ginásio Lineu de Moura, 7h30 da noite, basquete masculino contra o Mogi. É o último jogo dessa fase de quem fica onde? São José está em segundo, né? Segundo, precisa ganhar, ver os outros resultados. O Mogi parece que ganhou todos os jogos aí nesse realinhamento, tá bem. São José ganhou lá em Mogi na fase regular, logo na segunda rodada, os times se arrumando ainda. Hoje é um jogo muito interessante para o São José manter o padrão de jogo aí e ratificar a bela vitória sobre o Bauru. Muito bom. Campeonato Brasileiro da Série A, Antônio Carmo, no sábado, a estreia do Palermo no Fortaleza com vitória sobre o Vitória. 2-0, Fortaleza voltou a vencer, quer sair da incômoda zona do rebaixamento. Vamos ver se o novo técnico chacoalha a goiabeira pelo lado de lá. O Grêmio, perdeu em casa para o bom Mirassol, que é o 4º colocado no Brasileirão. Tá bom você? O Mirassol é o 4º colocado no Brasileirão. Não tem ninguém que ganhe 500 mil no Mirassol. Tem um monte de time que tá atrás. No Bahia, no Botafogo, no São Paulo, no Mirassol não tem. Os homens são o 4º, Antônio Carmo. E tem aquela história assim, é o elefante que subiu, a vaca que subiu no telhado, uma hora cai. Não é isso. Ele não está lá por acaso, não. Ele está lá subindo, escalando a montanha por competência, graças a um trabalho lá já longevo da diretoria e agora muito bem comandado dentro de campo por Rafael Guanais. Ainda no sábado, goleada do Palmeiras em cima do Internacional, não ficou pedra sobre pedra, hein? Com 3 gols do Vitor Roque, chegou o artilheiro. E o Corinthians, o timão do povo, foi lá no Rio de Janeiro e ganhou do Fluminense em pleno Maracanã, 1-0, Antônio Carmo. Vamos falar do sábado primeiro. Do sábado o Grêmio reestreou o Arthur, aquele volante que já foi de seleção brasileira, surgiu no Grêmio, depois foi para a Juventus, rodou, sei lá para onde estava, voltou, reestreou. O Grêmio que contratou também o William, né, aquele atacante, acho que você que falou semana passada, e chega também para reforçar o Grêmio aí, mas está muito mal. Nos últimos 3 jogos, jogando em casa, o Grêmio perdeu 2, empatou 1 pontinho em 9 jogos, está muito mal, trabalha realmente para não ser rebaixado, só isso e nada mais, né? O Fortaleza volta a vencer, o Vitória fica ali pendurado mesmo, assim como o Fortaleza ainda. O Palmeiras teve um primeiro tempo do sonho, se jogasse daquele jeito sempre, ele não perderia de ninguém. O primeiro tempo foi 4-0, poderia ser 6, como tem um confronto duríssimo quarta-feira contra o River Plate, no segundo tempo tirou o pé, Abel tirou os jogadores, foi substituindo, colocou lá o Andréas Pereira para estrear, a volta do garoto lá, o Bruno Rodrigues, que não jogava há 2 anos, aquela coisa toda, e não fez mais nada, deixou o tempo passar, poderia ter apertado um pouco mais, ter feito 5, 6, uma grande goleada, mas se contentou com 4-1. Agora, quem está jogando bola mesmo, Nicolini, acertar a posição dele no Palmeiras é o Flaco Lopes.
jogando ali como um meia vindo de trás, não é aquele centroavante que fica na área. A jogada do segundo gol do Palmeiras, ele arrancou da defesa, pintou 3 e deu o gol. Se jogar assim, olha, vai ser muito útil aí na sequência. O Palmeiras encontrou um bom caminho. Fluminense e Corinthians foi um jogo em que o placar moral foi 0-0, né? Ninguém merecia vencer. O Corinthians acertou um chute lá com o Mateuzinho e ganhou o jogo. 2 times praticamente reservas em campo. O Fluminense poupou todos os 10 jogadores de linha depois da classificação aí, na sequência de Copa do Brasil, e agora pensando já neste meio de semana de Sul-Americana, foi um jogo para dormir, 9 da noite. E o Corinthians aproveitou e ganhou lá por 1-0. É isso, meu querido Antônio Carmo. Olha, no domingo, empate do Red Bull com o Sport 1-1, aqui em Bragança, foi a matinê das 11 da manhã. O Santos, com 1 a menos, conseguiu um empate no finalzinho com o Atlético Mineiro na Arena MRV. Fez um primeiro tempo com uma outra cara, merecia até um resultado melhor no primeiro tempo. Tem um pênalti em cima do Neymar, muitíssimo discutível para mim. Aquilo é pênalti, ele toca na bola, o cara vem e atropela ele dentro da área. Lá em São Manuel aquilo era pênalti, nem o VAR foi chamado, nem nada, não sei se você viu o lance, muito polêmico. O Flamengo ganhou do Juventude no Jacone 2-0, tá voando. São Paulo jogou bem, ganhou do Botafogo 1-0 no Morumbi. E o Vascão tomou empate no último lance contra o Ceará, 2-2 na Colina. Hoje tem Bahia e Cruzeiro. O Flamengo não ganhava do Juventude há quase 400 anos, né? Foi lá e ganhou. E um jogo bem paradinho também. O Flamengo criou 3 chances de gol, fez 2, tá bom, ganhou o jogo, lidera o campeonato e toca o barco, né? O São Paulo não ganhava do Botafogo há 5, 6 anos, ganhou um gol no comecinho do jogo do Dinamo. Centroavante, eu acho que não deixará saudades no Morumbi, mas veio do Cruzeiro lá onde ele foi muito mal e fez o gol da vitória. E não é o homem ideal para o São Paulo de centroavante. São Paulo que reestreou o Rafael Tolói, saiu de São Paulo, rodou, virou até italiano para jogar na seleção italiana, está de volta aí, e vamos ver o que vai ser para o São Paulo, que agora também volta as suas atenções para a Libertadores. Do pênalti do Neymar, Nicolino, eu já vi 812 penais marcados que não tem nem a sombra daquilo que foi ontem. Então, se aquilo não foi pênalti, cancela os outros 800 que foram marcados aí, que não foram. Aquilo é pênalti, ele chutou, o Gustavo Scarpa veio dar um carrinho pensando na bola antes, o Neymar foi mais rápido, chutou a bola, estava em pé ainda, ele derruba o Neymar. Não, mas ele já chutou a bola, não é pênalti. E como você falou do VAR, não me pergunte do VAR, que é a pior bobagem que tem aí, principalmente no futebol brasileiro, para que o rapaz que estava, acho que estava se arrumando ainda, né? O jogo estava no começo, acho que ele estava botando fone, vendo as imagens, então deixa eu ver aqui. Aí, não vi nada não, aqui segue aí, depois a gente dá uma olhada. Deve ter sido isso, né? O rapaz que fica no VAR lá, que ninguém sabe quem é. Foi prejudicado, sem dúvida alguma, o Santos. E o Neymar reclamou do gramado sintético, tem que fazer igual fez o Soares, quando jogou no Grêmio. Tinha jogo no gramado sintético, ele falou, não vou no gramado sintético, eu não jogo. O Grêmio aceitava e ele não ia. Não jogou contra o Atlético Paranaense, não jogou contra o Palmeiras, acabou jogando acho que contra o Botafogo, no sintético lá. Fez até 3 gols naquela ocasião. Acabou indo jogar naquele momento. Mas o Neymar reclama do gramado sintético, é um direito dele, também acho que o gramado sintético não é o ideal, mas então ele fala para a diretoria, no gramado sintético eu não jogo, não adianta ficar reclamando, não joga, então não vai jogar no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Botafogo, no Atlético Paranaense, sei lá onde mais aí. Mas também não rendeu, até foi substituído, né, no segundo tempo, mas o Santos teve o problema do goleiro, ficou com um galo desse tamanho, né? O jogo foi na casa do Galo, e quem saiu com o galo foi o Gabriel Brazão. Foi o goleiro do Santos. Uma pancada na cabeça, uma joelhada, o jogo ficou parado lá 15 minutos, e o Santos mereceu o empate. Ele foi atendido depois no hospital e fez tomografia, tá tudo bem. Já está tudo bem. E o Galo aí, agora do Jorge Sampaoli, vai mostrando que por enquanto não ameaça ninguém, não. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos ver se Bahia e Cruzeiro hoje, hein? Jogaço, hein? Lá da parte de cima da tabela, hein? Pode ser, o Cruzeiro, se ganhar, repassa o Palmeiras, ele já tem um jogo a mais, hoje ficará com 2 jogos a mais do que o Palmeiras, mas se ganhar ele vai a 47, o Palmeiras tem 46, e o Bahia, que tem 36, tem um jogo a menos que o Mirassol, se ele ganhar ele passa o Mirassol, volta para o 4º lugar, é o que o Bahia quer agora aí, porque ele só tem o Brasileirão, dançou na Copa do Brasil no meio de semana, e ele pode ajudar o Palmeiras e o Flamengo aí, parando o Cruzeiro.
Aliás, esse meio de semana tem Libertadores e Sul-Americana. A partir de amanhã nós vamos contar tudo aqui para a galera que nos acompanha. Semana de volta da Libertadores, quartas de final, jogo de ida. Olha, a 26ª rodada da Série B, sexta-feira, Volta Redonda e Criciúma 0x0. Coritiba empatou com o Goiás e com isso ficou na liderança, 0x0 no Couto Pereira. No sábado, Paysandu e América 0x0 no Mangueirão. Vila Nova e Remo 1x1. Operário e Cuiabá 1x1. Ufa, teve uma vitória no final de semana. O Atlético ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto 2x0, jogando em São João del Rei. Hoje tem Ferroviária e Novo Horizontino, hein? Lá na Fonte Luminosa, clássico ali em Araraquara. Araraquara e Novo Horizonte são pertinhas ali as cidades. CRB e Amazonas jogam no Rei Pelé. Amanhã tem Atlético Goianiense e Avaí, Chapecoense e Atlético Paranaense. Curitiba e Goiás era o jogo de expectativa, mais de 30 mil torcedores no Couto Pereira, Curitiba melhor, 0x0, fez um gol lá pelos 50 do segundo tempo, que beleza, né? Mas aí vai o VAR e fala, não, a bola bateu no braço do atacante antes dele fazer o gol. E terminado o jogo, né? O pau comeu, quebrou o pau lá, um monte de jogador expulso, 4, 5, sei lá, de cada time, não sei se foi isso. Um monte de expulsos, teve uma briga feia depois do jogo entre muitos jogadores. Fica pior para os dois times, né? Que seguem na ponta da tabela, mas o 0x0 não foi bom para ninguém. Bom para ninguém. Na Série C, a Ponte Preta encaminha o acesso, Antônio Carlos, para voltar para a Série B. Vitória no Majestoso ontem à noite, 1x0 em cima do Brusque. O Guarani se recompôs ao vencer o Náutico fora de casa, 2x0, e segue vivo no Grupo C. Ponte Preta tem 6 pontos, 2 vitórias. Guarani e Náutico 3, o Brusque perdeu as 2 primeiras, se complica na briga pelo acesso. No outro grupo seguiu empates como na primeira rodada. Caxias, São Bernardo, Londrina e Floresta, tudo 0x0, 2 rodadas, 4 empates, todo mundo tem 2 pontos, Antônio Carlos. Todo mundo com medo, ninguém quer ganhar, né? Como diria Luxemburgo, medo de ganhar faz você perder. Então tem que jogar a bola para o ataque, tem que buscar a vitória. Agora a Ponte Preta, Nicolini, vai jogar contra o Náutico na próxima rodada, né? Náutico que perdeu em casa do Guarani. Então, se ganhar do Náutico lá, acabou. Já 9 pontos, final da primeira, já está classificado, já vai subir. O Náutico que foi surpreendido pelo Guarani vai precisar da recuperação. Me parece que o Brusque será o fiel da balança aí. Ele vai jogar contra o Guarani em Campinas domingo. Se o Guarani tropeçar, o Brusque tirar pontos, o Guarani é que vai ficar ali para trás. Não sei, vamos esperar para ver ainda, claro, mas a Ponte Preta fazendo a parte dela. 2 jogos e 2 vitórias. Na Série D começaram as semifinais, o Santa Cruz ganhou no Maranhão 1x0 e o Barra fez a parte dele em Itajaí 2x0 em cima da Inter de Limeira. Jogos de volta, sábado, 7h30 da noite, Arena Pernambuco, vai ter umas 200 mil pessoas para ver Santa Cruz e Maranhão. E no Major Levi Sobrinho, Limeirão, a Internacional recebe o Barra sábado, 4 da tarde, Antônio Carlos. E a definição, o Santa Cruz que ganhou fora de casa, com a mão na final, e a Inter vai ter que jogar muito mais bola para poder tirar essa vaga do Barra. É isso. Olha, para fechar, Antônio Carmo, eu queria aqui fazer um registro. Teve um Mundial de Boxe nos Estados Unidos, amador. É a preparação, é o grande campeonato que baliza para a Olimpíada. Tá? E o Brasil foi mal na última Olimpíada, com uma geração ruim. No boxe não ganhou praticamente nada. O boxe, que sempre trouxe medalhas importantes nas Olimpíadas, na última fez feio. E com um novo grupo aí conseguiu 4 medalhas no Campeonato Mundial, o maior resultado da história do Brasil. Um ouro com Rebeca Lima e prata com Yuri Falcão, Isaías Ribeiro e Luiz Oliveira. O Brasil ficou em 4º lugar no quadro de medalhas, o melhor resultado da história. Parece que vem uma geração boa aí para brigar nas Olimpíadas, viu, Antônio Carlos? Já não tem mais o Esquiva Falcão. Será que esse Yuri Falcão é da família, né? O Esquiva Falcão... Muito provavelmente, né? Vamos ver aqui. O Robson Conceição, que era muito bom, que conseguiu trazer bons momentos. Profissionalizaram, né? Profissionalizaram, foi lutar, foi virar profissional, ganhar dinheiro lá em Las Vegas, né? Porque precisa. E o... Sobrinho do Yamaguchi, né? Falcão e do Esquiva Falcão. Que foram nomes importantes aí nos últimos anos no boxe brasileiro, principalmente no boxe amador de Olimpíada. Muito bom. Tomara que o pessoal continue, porque ainda tem 3 anos, né, Nicolini, para chegar
até Los Angeles, né? 2028. Sim. Mas é um bom resultado, trazendo de volta aí essa rapaziada aí, mostrando competência no boxe. E, claro, destaque também para o vôlei masculino, né? Que estreou com vitória sobre a China ontem. Não, ontem. Jogou ontem. Ganhou 3-1 da China. O Brasil conseguiu uma bela vitória de virada. Campeonato Mundial, né? Campeonato Mundial, lá na Tailândia. O Brasil, acho que é Tailândia mesmo. O Brasil perdeu no primeiro set, tomou 25-20, mas depois se recuperou muito bem e conseguiu virar o jogo ganhando, fazendo 3-1. Precisava começar com a vitória. Hoje o Brasil joga, Nicolas, mas é 11 da noite. Por causa desse fuso horário, lá são 11 horas à frente, né? Então, como o Brasil jogou ontem pela manhã, já lá para nós era manhã aqui, mas era sábado à noite ainda lá para eles lá e tal, ou estava na noite já, 11 horas para frente estava na noite, e agora vai jogar aqui 11 horas da noite, horário de Brasília, que logicamente será já na manhã de terça-feira lá, segundo jogo contra a República Tcheca. Começou bem o time do Bernardinho, boa vitória, o Brasil está na briga aí, Nicolino, para tentar de novo recuperar o cetro de melhor do mundo no vôlei masculino, mas está difícil. A competitividade é grande, aí tem muitos adversários de qualidade. Amanhã a gente conta aqui como foi o Brasil nesta segunda rodada. Terminou o São Paulo Open, Antônio Carmo? Você viu? Essa eu não vi. Terminou com a vitória de uma francesa, a Bia Haddad Maia caiu diante de uma mexicana na semifinal, daí não conseguiu passar e parou, mas foi um bom torneio e ela está realmente precisando se recuperar. Ela falou que veio com o moral abalado e por baixo ali depois dos maus resultados fora. Fez um trabalho razoável, mas ele caiu no ranking também, né, Nicolino? Ela já chegou a estar ali em 12º, 13º, hoje é 28º, já está naquele período, né, de caminhar para o fim da carreira, por causa da idade, e a gente não vê, assim, grandes resultados. Mas no masculino, o Brasil na Copa Davis fez bonito, e jogando na Grécia, em Atenas, eliminou a Grécia, com João Fonseca ganhando do Tsitsipas, 2-0. O João Fonseca consegue uns resultados assim extraordinários, né? Quando você não acredita, quando você está pensando que ele vai. Caramba. O Brasil ganhou, eliminou a Grécia. Foram 3 jogos, né? 2 de simples e 1 de duplas. O Brasil eliminou e não precisa não ter um outro jogo lá. E agora o Brasil se prepara para a segunda fase aí da Copa Davis, que deverá ser em fevereiro do ano que vem. Se ele ganhar, ele vai para o grupo principal dos 8 melhores países. Vamos ver o que vai acontecer. Mas pelo menos conseguiu uma belíssima vitória. Ganhou da Grécia jogando em Atenas. Registro feito com os Olimpos, os deuses do Olimpo grego, abençoando os jogadores brasileiros em Atenas. Vamos nessa, Antônio Carmo, que a semana só está começando. Ótima segunda-feira, amanhã tem mais. Muito obrigado, Claudio Nicolini, para você também, e claro, aos ouvintes, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Claudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Milclean, sempre inovando.